and all night, and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen, to listen, to listen, to listen. I'm blue, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die. I'm blue, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die. Blue house with a blue window. Blue is the color of all that I wear. Blue are the streets and all the trees are blue. I have a girlfriend and she is so blue. Blue are the people here that walk around. Blue like my Corvette, it's standing outside. Blue are the words I say and what I think. Blue are the feelings that... Boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma sexta-feira. Espero que todos vocês estejam bem, estejam felizes, estejam bem alimentados. Nesse dia, nessa noite que a gente vai se divertir um pouco aqui. Nosso querido Kelsen. Enquanto isso, né, pessoal? Vamos discutindo aí... falar aqui que não precisa de login sim. Ouvido aqui. Olha o Sidney aí também. Ó, ligou a câmera aí. Eu falo, é o Sidney e João Paulo que fazem nossa felicidade aqui nessa quarentena, mostrando a cara aqui, enquanto todos nós estamos carentes de calor humano. E vocês escondidos aí. Aí, ó. O João Pai já está pronto aí também para aparecer. Mostrar o rosto traz resultados imprescindíveis. Traz resultados, mas muda mesmo. A gente vê um rosto familiar, né? Muda a nossa estrutura, faz toda a diferença. Pessoal, e o que nos resta aqui é pensarmos a mais um pouquinho a respeito do Kelsen. Eu imagino que vocês já deram uma estudada, já deram uma lida nessas estruturas aí da semana passada para essa. Temos mais alguns pontos a serem tratados aqui, né? Que eu espero que vocês entendam, vamos com calma para que tudo dê certo, né? Eu até falei pro pessoal da manhã, até a Tamile da manhã está aí assistindo de novo hoje, mas eu estou lançando no YouTube tanto o vídeo da manhã quanto da noite, porque sempre tem uma diferenciazinha de uma pergunta, alguma coisa, né? Então, se vocês tiverem dificuldade em alguma coisa, os dois vídeos estarão disponíveis. O da manhã já está disponível e o da noite também, porque eu sei que é uma matéria complicadinha, uma materinha chatinha, né? Mas importante. Chata, eu não sei, eu falo para confortar vocês, né? Porque eu adoro essa matéria, né? Então, não acho nem um pouco chata. Mas ainda assim, vamos nessa. Pessoal, vou até fazer um negócio aqui hoje que eu fiz de manhã, porque eu descobri um negócio aqui nesse negócio que tem uma lousa nesse Zoom aqui. Agora eu estou me sentindo completo, né? Porque temos uma lousa aqui. Deixa eu só arrumar aqui um negocinho.
Enquanto isso, vocês têm alguma dúvida da aula passada, pessoal, que vocês querem colocar? É sempre bom perguntar isso, porque eu não sei. Vocês têm alguma questão aí que vocês querem colocar? Que vocês estudaram? Vocês estudaram esse final de semana? Essa última semana? Leram alguma coisa? Eu passei o trabalho para vocês já, né? Se eu não me engano, eu já passei o trabalho para vocês. Tá Passei. Tá É o no Kelvin. grupo de WhatsApp? É do Kelvin, não é? Não, eu não sei. Eu não lembro também. Eu tô tentando lembrar agora se eu passei o trabalho ou não. Pergunta, o restante vai responder. Eu A não Luna lembro falou que eu do também não trabalho, passei. Tá. Professor, pelo que eu me lembro, não foi passado nada ainda, não. Beleza. Então vou ter que Olha, pensar no... e se o Matheus falou que não veio, pode ter Beleza. certeza, ele é organizado. Eu passei pro primeiro ano. Passei pro primeiro ano, não para vocês. Então vou ter que fazer um trabalho um pouco mais curto para vocês, que eu queria um trabalho um pouco mais longo que demorasse o bimestre inteiro para fazer, né? Porque eu acho que na nossa matéria dá para fazer trabalho em vez de prova, né? Um trabalho só para tudo, né? Para avaliação total, né? Um trabalho só, não precisa de vários. Um bom trabalho já resolve nossa questão. Vou pensar, então. Semana que vem eu passo no tamanho correto para vocês, que não demande nem mais nem menos de nenhuma capacidade de vocês. Eu vou passar sim, você vê, né, como santo de casa não faz milagre, né? Eu fiz uma reunião com todos os professores, hoje é sexta, então foi quarta, né? E passei para eles fizemos uma comissão, etc, para ter um método específico de avaliação, meio padronizado, né? Mas daí chego eu mesmo aqui e vou dar um diferente. Mas é assim que se faz, né? Tudo bem. Mas é porque eu não vou dar vários exercícios, vou dar um trabalho só, não vou dar avaliação, vai ser uma coisa só, né? Então, já basta. Falei isso para eles também. Mas tudo bem. Vai ter simpósio, decidimos hoje já, vai ter simpósio esse ano. Lá em outubro, vai ser bem legal, aparentemente. Decidimos agora há pouco também. Várias questões mudaram aí com a reunião que eu fiz com os professores na quarta, mas eu vou fazer uma reunião. Outra eu não aguento mais fazer reunião, mas tem que fazer, né? Fazer uma... É coisa de faculdade, né? A Rosilda sabe muito bem disso. Se tem um negócio que faculdade gosta de fazer, é reunião, né, Rosilda? Mas vou ter que fazer mais uma com os representantes para passar para vocês todas as mudanças, né? Que a gente vai atualizar agora para esse final do bimestre. Mas beleza. A gente vai tocando. Acho que a maior mudança, na verdade, é para o quinto ano, para o quarto ano, no sentido do estágio supervisionado, né? Mas eu concordo plenamente, Rosilda. Se tem um negócio que eu não consigo entender, é reunião. O bom da reunião pelo Zoom é que você consegue só encerrar ela, né? Aí qualquer coisa você fala que você caiu. Quando começa a estender demais a reunião, você só encerra e fala, cara, minha internet caiu. Melhor coisa. Bênçãos da tecnologia. Bom, pessoal, então vamos lá. O que eu quero de vocês aqui hoje é a gente começar a determinar, se a gente falou aula passada sobre conceitos como, a gente colocou da forma jurídica, da ideia da forma jurídica, hoje eu quero que a gente entenda um pouco a questão da norma, do sentido normativo. Então a gente passou pela forma e agora a gente vai passar pela norma em sentido completo, né? Em toda a ideia de forma jurídica, que dá origem a uma forma. Eu falei hoje de manhã, e vocês já me viram falando isso em outros momentos, tá? Mas eu não deixo de repetir isso de forma nenhuma. Isso deve ser sempre colocado, não canso de dizer, que vocês sempre ouviram falar, inclusive em livros, dessa maldita estrutura chamada a pirâmide de Kelvin. Correto? A pirâmide ficou torta, hein? Bem, o que seria a chamada pirâmide de Kelvin aqui, né? A pirâmide de Kelvin, basicamente, ela colocaria assim, aqui no topo da pirâmide, segundo
esses autores, teríamos a Constituição Federal, né? Um pouco mais para baixo nessa pirâmide, a gente teríamos as leis complementares e as leis ordinárias. E um pouco mais para baixo nessa pirâmide, nós teríamos medidas provisórias, nós teríamos resoluções, né? Essa aqui é o que alguns autores demandam sendo a chamada pirâmide de Kelsen. Tá, esses autores são todos irresponsáveis, tá? Esses autores não sabem o que dizem, esses autores estão malucões da cabeça, tá? Não consigo entender o que esses autores estão querendo ao fazer isso. Então aqui a gente já pode determinar que essa pirâmide de Kelsen é uma farsa, tá? Ela só existe em alguns livros brasileiros, não existe em nenhum outro lugar do mundo, né? Apenas alguns autores brasileiros muito irresponsáveis fizeram essa pirâmide, né? Essa pirâmide, eu vou colocar ela aqui justamente para a gente entender as diferenças, porque ela é só uma facilitação errônea do que o Kelsen está querendo dizer, né? Tanto que esses autores dizem que aqui em cima da pirâmide, um negócio chamado norma hipotética fundamental. Essa norma hipotética fundamental nada mais seria do que, segundo esses autores, um conjunto da moral, dos costumes do Estado que vão legitimar a estrutura das normas internas da pirâmide, né? Isso é uma loucura total, uma loucura completa, não tem o menor sentido kelseniano isso. Primeiro de tudo, seria impossível uma norma que fundamenta, uma hipótese fundamental normativa, ser um conjunto moral, ser um conjunto estrutural, ser um conjunto subjetivista, substancialista da sociedade, porque como vocês estão lendo no Hans Kelsen, não há essa possibilidade. O Kelsen diz muito claramente que o que a gente vai ter na teoria dele é um dever ser puro. Lembra que a gente discutiu isso? Um dever ser puro. Se o dever ser é puro, né? Se a gente tem um dever ser puro, ele é necessariamente pura norma jurídica. Ele é só norma. O dever significar ser puro, significa dizer que ele não tem nenhuma característica sociológica. A gente falou isso na aula passada na categoria de forma. É justamente esse sentido. A norma ela é vazia de estrutura social. A gente não pode defender que a fundamentação hipotética da norma em Kelsen seja subjetiva ou substancialista, porque não é. E a gente vai ver o que vai interferir subjetivamente nisso na aula que vem, provavelmente, quando a gente discutir, que o Kelsen vai falar que o método possível na teoria dele é só a democracia. A gente vai ver como que isso é causado. Mas do ponto de vista teórico, é impossível a gente determinar que uma norma que fundamenta hipoteticamente tudo seria essa ideia subjetivista, substancialista. Não é, né? E ao mesmo tempo, a gente também não pode definir essa pirâmide como real, porque aqui a gente estaria hierarquizando as estruturas normativas, né? Como assim? Esses autores aqui, eles julgam da seguinte forma, né? Eles dizem que o que acontece aqui é que essas medidas provisórias, resoluções, elas só podem existir desde que validadas pela leis complementares, leis ordinárias. E as leis complementares e leis ordinárias só podem existir se elas forem validadas pela Constituição Federal. A primeiro momento, isso pode parecer correto, né? Pode parecer correto. Porque, de fato, você vai pensar assim, se a medida provisória não seguir a legislação, a lei comum, né, a lei ordinária, a lei complementar, ela vai ser considerada ilegal, né? Então, me parece, de fato, que há uma certa razoabilidade nisso que eles estão falando. Só que não tem, pessoal, porque a ideia que o Kelsen está falando sobre essas normas é justamente isso que a gente está chamando de validade, né? A validade não é esse instrumento que vai fazer esse procedimento, porque a validade traz uma hierarquia. Vejam só.
o que a gente vai ter na realidade aqui é um procedimento de validade. O que é um procedimento de validade? Esse procedimento de validade, ele é determinado a partir de uma norma constituinte, certo? Então, a gente tem uma norma constituinte. O que essa norma constitui? Essa norma, ela constitui uma ordem jurídica, certo? A norma, ela constitui uma ordem jurídica. Essa ordem jurídica, ela é formalizada, ela é validada pelo esse espaço de constituição, esse espaço de poder constituidor que forma a ordem jurídica. Dentro da ordem jurídica, pessoal, que vocês vão ter esses conceitos de medida provisória, vão ter esses conceitos de lei complementar, vocês vão ter esses conceitos de resolução, né, lei ordinária, tudo dentro da ordem jurídica. Mas o que acontece, então, vocês vão me perguntar, por que se está tudo dentro da ordem jurídica, sem hierarquia, e sim, sem hierarquia nenhuma. Então, por que a resolução, medida provisória, tem que seguir a lei complementar ou a lei ordinária? Por que então ela não vai ser validada por isso? Não. Ela não vai ser validada pela lei ordinária ou pela lei complementar. O que vai acontecer? A norma constitucional dá a forma jurídica um procedimento a ser seguido. E a norma constitucional que constitui o poder de que medidas provisórias, resoluções, tenham que seguir o procedimento da lei complementar ou lei ordinária. Entende a lógica? Aqui a lógica não é que a resolução, a medida provisória, depende da lei complementar ou lei ordinária. E sim que a norma constituinte, que essa norma constituinte exige para a sua validade, pela validade constitucional. Ele exige para a validade constitucional que o procedimento formal seja seguido. Então, não é que a MP ou resolução é hierarquicamente inferior à lei complementar, à lei ordinária. O que acontece é que, para a medida provisória ou resolução existir de acordo com a norma constituinte, para a sua existência válida na ordem jurídica, ela precisa de um procedimento. E esse procedimento, por acaso, leva à observância de uma lei ordinária ou uma lei complementar. As normas são a mesma coisa. É o procedimento que muda. A única coisa que valida uma norma é uma ordem jurídica constituída, né? Somente pode validar uma norma a ordem jurídica constituída. Só isso que valida. Pessoal, é a mesma lógica quando eu digo para vocês, eu disse na sala já várias vezes, que normativamente, positivisticamente, não há diferença nenhuma entre você e o presidente da Câmara. Não há diferença nenhuma entre você e o presidente da República. Tirando que você não fala coisas que não pode falar dentro de reuniões de ministério. Mas isso pode acontecer com qualquer um. Não sei nem o que eu estou falando. Mas, enfim, não tem diferença normativa nenhuma entre vocês. Como assim não? O que diferencia você é um procedimento. Quando o presidente da Câmara ou o presidente da República, eles são instituídos nesses cargos, eles são instituídos por um procedimento normativo. Eles já são uma norma e a eles é convocado um procedimento normativo que os autoriza a determinados poderes. Você também é uma norma hierarquicamente igual a esses sujeitos. A única diferença são resoluções específicas que você tem e o outro não tem. É simples, pessoal. Daqui 2 anos, vocês vão se formar, vocês vão ser advogados. Daí vocês vão ter OAB, né? Por exemplo, daí vamos voltar. O presidente da República, ele pode fazer MP, né? Você não. Mas o presidente da República não pode advogar. Você pode.
Essa é a questão. A questão é que são pequenas estruturas normativas que compõem o procedimento formal da sociedade. Isso é ordem jurídica constituída. Não há diferença nenhuma entre você e outra pessoa. E mais, e digo mais, do ponto de vista normativo, não há diferença nenhuma entre você, o presidente da República, o desembargador de direito, o Código Penal, a Lei 9.099. Todas são estruturas normativas que nós só existem se validadas por uma ordem jurídica constituída. Então, o que a gente tem que entender aqui é que o procedimento não implica hierarquia. O procedimento são regras constituídas para a ordem jurídica. São processos de constituição. Por quê? Essa norma jurídica aqui, né, essa ordem jurídica, para Kelsen, ela é autorreferente. Ela é autorreferente. O que significa ela ser autorreferente? Significa que essa forma normativa, ela se reproduz a partir dela mesma. Ela se indica a partir dela mesma. Ela não precisa de nenhuma outra função além dela mesma para sua existência, né? Quem produz a norma? A gente já falou sobre isso. Quem produz a norma? É a norma. O deputado é uma norma, do ponto de vista jurídico. Ele é um sujeito de direitos autorizado por um procedimento normativo de uma ordem jurídica a produzir lei, atividade legiferante. Então, quem faz a norma é a norma. Para ser aplicada a quem? A você, que é o quê? Norma. E se você não fizer, quem vai te julgar? O juiz, que é o quê? Uma norma. Então, ele é autorreferente. A norma produz a norma para ser aplicada às normas. E se precisar resolver, se resolve dentro da própria norma. Toda a estrutura kelseniana ela é fechada. Ela não é hierárquica. Ela é fechada nela mesma. A estrutura kelseniana ela é fechada nela própria. A validade ela depende de uma ordem jurídica constituída. Então, a única forma, em tese, que a gente pode chamar de hierarquia aqui é a Constituição. Só que a gente não vai chamar o texto constitucional, porque o texto constitucional também é norma. Mas, o que foi isso, gente? Que loucura. Eu sei que estava animado aqui no começo, mas não é para tanto. A ordem jurídica, ela depende de como que a gente pode dizer? Ela depende de um ato constitutivo. Ela depende de um ato constitutivo. E aí, quem tem dúvidas até aqui? Porque eu quero ir aos pouquinhos para vocês não se perderem. Hora das perguntas. Norma fundamental Vou chegar lá. é aquela... Ainda não chegamos nela, João. Ficamos aguardando. Ainda não chegamos na norma do que... Porque o que eu vou querer saber da norma fundamental aqui é que se a ordem jurídica constituída também é uma norma, que é a Constituição, e essa Constituição que valida toda a ordem jurídica interna, né? Então, o que valida a Constituição? É isso que é a norma fundamental, né? O que vai validar a Constituição? Mas a gente já chega lá. Vamos tratar da norma interna, primeiramente, né? E aí? Ana, Nazaré, Paulo, Andressa, Carolina, Matheus, Amanda, Gabriel, Evelyn, Danilo Matias Ruivo, Raessa, Emily chegou no horário hoje, parabéns. Luna, Tamile, Beatriz, Tatiana, Marquinhos. Como que os autores brasileiros chegaram nessa pirâmide? Professor, eu sempre chego no horário, só te corrigindo. Tá bom. Olha, Emily, eu vou te falar um negócio. É muito difícil eu entender como, mas existe um autor, né? Geralmente eu falo o nome dele em sala de aula, mas aqui está sendo gravado e vai para o YouTube, então não vou me arriscar, né? Por motivos. Existe um autor específico, quando voltar no presencial eu conto quem é, que por algum motivo ele fez um livrinho lazarento, que era para resumir o Kelsen. Faltou só um negócio. Faltou ele ler o livro do Kelsen, né? Porque essa estrutura está clara no capítulo 6º e 7º da Teoria Pura do Direito, tá?
Só que esse autor específico, depois ele acabou, por ser muito conhecido, ele foi reproduzido por muita gente, né? Isso acabou virando uma tendência brasileira, porque é fácil de entender no modelo brasileiro. Porque tem essa questão de uma lei só pode existir se fundamentada pela outra, mas isso é uma fundamentação específica de procedimento. Então, definitivamente, foi uma má interpretação. Quando essa má interpretação foi diagnosticada, ela foi diagnosticada pelos caras que normalmente são chamados chataço do direito, que são os caras que falam de direito, mas mais ligados à filosofia, mais ligados à sociologia, né, que são o pessoal que normalmente ninguém escuta, né? E daí, enfim, é até engraçado, porque você sabe que em alguns países da Europa, principalmente na Alemanha, né, porque você sabe que tem brasileiro em todo lugar, né? A coisa mais fácil de se encontrar no mundo é brasileiro, né? E Coca-Cola. Tem lugares, tem academias que isso é piada interna, sabe? Porque tem pesquisadores do Brasil, de doutorado, pós-doutorado, que fazem nas suas teses a pirâmide de Kelsen. Isso virou uma piada internacional em alguns grupos acadêmicos. Não tem sentido, não tem lógica. Só que ficou tão difundido e vendeu tanto livro esse cara que muita gente acreditou, infelizmente. É uma das coisas que... Sabe aquela coisa que a mentira contada 1000 vezes torna verdade? É mais ou menos isso. Danilo conhece bem, Danilo Matias, conhece bem isso, porque, né? Mas é isso, né? Não tem muita o que falar. Foi uma má interpretação do cara que acabou vendendo demais. Vamos voltar lá, então. Nenhuma dúvida mais? Tá, vamos voltar. Pessoal, então, para a gente entender isso daqui, o que é ordem jurídica, primeiro, eu quero definir para vocês um conceito. Tá? Um conceito que vocês vão encontrar lá no Hans Kelsen. Né? Vou ver se eu consigo escrever isso com o mouse. O que é isso aqui? João Paulo, não estudou história antiga, né? Não foi sua especialidade, história da antiguidade? Cadê o Marcelo Piratelli? Não, o negócio é república. República. Brasil. Que significa nomos. Só que a transliteração mais próxima disso é nomos, em grego. Né? Por que eu colocou no original aqui? Porque é um conceito e não uma palavra. Né? Então a gente translitera o mais próximo possível disso. Né? Isso aqui é um conceito, né? Nomos, não é necessariamente uma palavra. Se a gente fosse traduzir esse conceito, seria uma espécie de medição, né? Ou medida de fundação, medição ou medida de fundação de uma ordem. Essa aqui seria a tradução mais próxima desse conceito de nomos. O mais interessante é que, ao mesmo tempo que nomos é uma medição, uma medida de fundação, ela também era usada, e até hoje, pela língua grega, só muda a forma de escrever aqui. Basicamente, essa primeira letra vira uma coisa bem parecida com N, no grego moderno, que também é usada para ser traduzido como lei, como norma. Né? Então, a raiz da palavra lei, da palavra norma, ela tem a mesma raiz de um sentido de uma palavra, de um conceito que é matemático sobre medida matemática, sobre régua, sobre uma régua de fundação de uma ordem. De que ordem? Né? Em geral, de uma ordem normativa, de uma ordem jurídica. Né? Isso define, basicamente, pessoal, se a gente for pensar o seguinte. Vamos ver se eu desenho melhor do que eu desenhei de manhã. Acho muito difícil. Né? Não vou desenhar de vermelho, não, senão o Danilo vai me acusar. Desenhar de verde. Porque eu vou desenhar o Brasil aqui. Nossa bandeira jamais será vermelha. Então, vou desenhar de verde aqui. Vou até colocar uns amarelinhos aqui dentro, Danilo, para você ficar mais tranquilo comigo. Esse é o Brasil. Né? Esse é o Brasil.
É interessante dizer que Brasil é uma norma. Tá? Brasil é uma norma. O nomos, essa medição de ordem, é justamente o que a gente pode chamar, aparentemente, de fronteira ou de qualquer coisa assim. É essa medição, tá? É a medição que delimita o Brasil. Então, é só a fronteira? Não, também não é a fronteira. A gente pode definir aqui que essa medição, esse estatuto geográfico que forma o Brasil, ele não forma o Brasil, tá? O Brasil é só uma consequência constitucional dessa medição, tá? Isso aqui que é formado, né? Isso que é formado nesse momento aqui é um limite do poder da ordem constitucional. Então, o que a gente vai ter aqui, essa medida, ela serve para precisamente limitar o campo do que a gente vai chamar de campo universal de poder. Porque a palavra universal, tecnicamente, ela considera tudo. E a gente viu lá no Kant que a busca dele é ter uma lei universal, né? Um imperativo categórico universal. Quando o Kelsen traz isso para perto dele, ele vai falar de uma aplicação universal da consciência jurídica, da razão jurídica, só que universal dentro de um espaço de um nomos, dentro de um limite espacial de poder para a aplicação de uma ordem constitucional. Então, o que a gente tem nessas delimitações territoriais do Brasil é um nomos de fundamentação, é a primeira lei, é a tomada da terra, né? É a ideia de tomada da terra. É a delimitação da ordem constitucional que virá a ser aplicada. Significa dizer que dentro desse nomos, dentro dessa medida, a ordem constitucional valida normativamente tudo que tem ali dentro. Inclusive, Brasil, República Federativa do Brasil, é uma ordem constitucional que se limita ao nomos, que se limita a essa medição, né? Ou seja, o que a gente conseguiu formar ali, a parte de dentro do Brasil é essa cor, não é amarela não, né? Eu não sou muito familiarizado com a bandeira do Brasil. Aí, ó. Olha que bonito. Fala aí, hein? O que a gente tem aqui é uma delimitação de um espaço de poder. Ficou muito claro. Não dá para mudar mais, mas vocês entendem. É uma delimitação de um espaço de poder. Esse nomos delimita o espaço de poder. Tudo que vem depois é norma validada por esse nomos. Essa é a ação constitucional, né? Então, a ordem constitucional, a ordem da Constituição, ela vai vir nesse estado aqui, né? E ela vai delimitar, por exemplo, a própria forma do Estado, né? Ela vai delimitar a forma do Estado. Ela vai delimitar o regime democrático no Brasil. Ela vai delimitar os limites da lei. Ela vai delimitar o procedimento legal. Quem faz tudo isso? É o texto constitucional. É o texto constitucional na criação da ordem jurídica. E ele cria essa ordem jurídica baseado nesse nomos, nessa limitação de poder. Lá vai falar para a gente que a República Federativa do Brasil é uma república, que é uma democracia, como que a gente vota, quais são as funções e limitações de cada poder, qual que é a forma específica de aplicação de determinada lei, quem julga, quem aplica, e assim por diante. Então, o que o Kelsen está falando para a gente aqui é que tudo é normativo dentro de um limite nomóico, dentro de um limite dessa ordem jurídica constitucional, dentro dessa Constituição específica. E aí, estão entendendo isso? Mais um pouquinho para tentar... Quem valida o nomos? Tá. Estamos chegando lá. Estamos chegando lá.
Essa é uma pergunta central, Gabriel. A sua pergunta, assim como a pergunta, a colocação do João Pai. Falo João Pai porque tem o João Filho, né? Se eu falar João Marcos, dá na mesma. Então a gente já responde isso já já. Mais alguma questão sobre isso? Eu uso mais a lousa aqui do que na sala de aula. Eu adorei essa lousinha aqui. Olha lá, o João foi falando em João Filho, tá o João Filho aí. Você tá mudo, João. Você tá mudo. Não dá para te ouvir. Vocês estão sem áudio. Opa, agora tá com áudio? Agora tá com áudio. Eu tô chegando do cursinho agora, bicho. Tô chegando do cursinho, tava gravando pra molecada, agora que eu vou sentar e ligar meu note aqui pra acompanhar a aula. Beleza, beleza. Sente aí. Valeu, Tem Fernandão. até uma bandeira do Brasil aqui em homenagem a vocês. Beleza. Vejam. Para isso, pessoal, a gente tem que pensar uma coisa ainda antes de falar dessa construção do nomos, né? A gente tem que conversar aqui sobre um problema que o Kelsen vai encontrar. Porque já que a norma que reproduz a própria norma dentro de um estado jurídico, dentro de uma ordem jurisdicional, pode acontecer de dentro de todo esse arcabouço normativo, alguma norma ter um sentido não procedimental que invalide a sua existência. Porque a grande questão da norma constitucional é que, de todas as normas internas, é que elas têm que ter um procedimento muito bem delimitado, porque como ele se blinda, ele se sustenta por toda essa validação constitucional, né, a ordem jurídica sustenta toda a norma interna, ela precisa ter um procedimento muito bem especificado, né? A gente percebe que todos os modelos da modernidade, né, os 3 modelos em debate naquela época, são 3 modelos burocráticos, né? Então a gente tem tanto o modelo liberal, esse que a gente está vendo, tanto o modelo conservador teológico, quanto o modelo marxista soviético, são modelos burocráticos. Porque esse momento, eles meio que adotam a ideia que somente a burocracia que ela consegue manter ordem, né? E a gente mantém, de certa forma, isso até hoje, né? Só que aqui o problema é um pouco maior para o Kelsen. Porque se não houver essa burocracia de formalização, qualquer... como que a gente pode dizer aqui? Qualquer patologia, qualquer hipertrofia normativa que não siga a validade e seja aplicada, ela rui toda a estrutura constitucional, né? Porque se é aplicada uma norma que não é procedimental, não se aplica a forma jurídica. Se você tem um juiz aplicando uma norma que não é fundamental, em outras palavras, ele está aplicando fora da lei, ele está aplicando no espaço de exceção. Então você tem um problema normativo muito grande aqui. Toda a ordem jurídica tem que ser controlada. Tem que ser controlada. E para isso, né, o Kelsen, ele tem um conceito que é um dos conceitos mais importantes dele, né? Que a ordem jurídica ela tem que ser controlada. Toda a ordem jurídica tem que ser controlada. Então, a ordem jurídica tem que ter uma espécie de um guardião. Um guardião. O guardião da Constituição. Ué, eu saí da tela? Que loucura. Aproveitando que eu saí da tela, vocês têm alguma dúvida até aqui? Vão perguntando, eu não quero deixar ninguém com nenhuma dúvida. Fernando. Diga. Aplicando o Common Law, isso não é uma crítica, é só uma reflexão. Sim. Aplicando o Common Law, isso não há precedente para que juiz, inclusive já até está abrindo, até está aplicando, a juiz
faça as suas leis conforme o seu pensamento e isso reflete nisso que você está dizendo? Entendi. Essa sua pergunta é bem interessante, viu? Eu vou dizer que é um conceito que a gente vai trabalhar ele, tá, Sidney? A gente vai trabalhar ele em algum momento. No próximo bimestre a gente vai trabalhar ele bem aprofundadamente, porque isso é uma questão que causa realmente confusão, né? Causa confusão, porque não é exatamente assim que se baseia o common law. Não é exatamente assim que se baseia o common law. O common law ele vai depender de validade também. Tanto que o próprio Kelsen vai organizar bem os modelos de tribunais constitucionais nos Estados Unidos, morando lá. O common law ele depende de toda a validade jurídica anterior. A gente vai ver no bimestre que vem que o common law ele depende do negócio que chama observação da ratio dissidente e superação. Para você julgar dentro do common law, você tem que observar todo o regramento anterior de decisões. Então, ele não pode vir só da decisão. Ele tem um precedente judicial, ele tem que ter muitas regras para ser precedente judicial. Claro que a gente vai ver isso no tempo certo, né? A gente vai ter um bimestre para isso mesmo, né? Porque o bimestre que vem é mais ou menos assim, Sidney. O positivismo venceu, mas o positivismo tem muitos problemas e como resolver os problemas do positivismo. Então, basicamente, são duas linhas de pensamento. A linha de pensamento do common law, que é do Ronald Dworkin, e da principiologia do Alex. Então, a gente vai ver bem especificamente isso. Mas, em suma, às vezes o common law ele é mais burocrático no sentido da decisão, porque é uma decisão que não tem nada a ver com as decisões judiciais brasileiras. É uma decisão judicial ultra burocrática. Então, ela também vai ter essa referência burocrática e de validade. Mas a gente vai chegar lá com o tempo. Tá? Então, vamos ver essa ideia de guardião da Constituição. Tá? Tá aparecendo aí. Mudei a cor da letra, que estava branco. Esse é o conceito aqui, mais ou menos, do Kelsen, né? Hilter de Westfassung. É mais ou menos isso como guarda da Constituição, né? Esse é o conceito que ele apresenta. Guardião ou guarda, se a gente pode traduzir alguma coisa nesse sentido. Vai haver necessidade de uma guarda constitucional, né? O que seria essa guarda constitucional? É um tribunal judiciário? É aqui que pega o negócio, pessoal. Não é um tribunal do Poder Judiciário. É uma espécie... na verdade, no modelo kelseniano, se for ligar mesmo ao guardião da Constituição, ele está muito mais ligado, talvez, ao Poder Executivo do que ao Poder Judiciário. Né? Porque ele se prontifica somente com a ideia de manter a ordem jurídica válida. No Brasil não tem? Então tem. E é o STF. É o STF. Só que o STF no Brasil ele tem uma separação. Ele é por uma característica para alguns processos guarda da Constituição, por meio de controle de constitucionalidade, que vocês já aprenderam, né? E de outro um tribunal jurisdicional, por meio de anulação, de validação. Né? Então ele tem tanto característica de guarda da Constituição, quanto ele tem a característica de jurisdicionado. Tanto, pessoal, que eu acho importante vocês entenderem aqui uma questãozinha sobre o STF, porque eu já ouvi muitos falarem que o Supremo Tribunal Federal ele é superior, ele é quarta instância. Pra você chegar no STF, você tem que passar pela STJ. Isso é uma loucura também, tá? Eu vou falar para vocês o porquê. Porque o STJ, o STM, o TST, né? Todos esses tribunais superiores, eles são a mesma coisa que o STF. São a mesma coisa. Em 1988, a Constituição, por conta da quantidade de processos, resolveu separar o STF por matérias e criou esses tribunais. Então, o que você vai ter de diferença aqui é que no STF, né, você vai ter a ideia de guardião, né, do texto constitucional. Já no STJ, você vai ter a guarda do texto legal.
Então, aqui você tem uma diferença bem específica, né? Enquanto em um você tem o texto constitucional guardado, no outro você tem o texto, né? Você tem o texto legal guardado, né? Então, a palavra texto é bem importante aqui. Porque ambos os tribunais são guardiões da ordem jurídica constituída. Todos esses tribunais são guardiões da ordem jurídica constituída. Tanto que é loucura o pessoal falar assim que o STJ vem antes do STF. Não, são matérias diferentes. Todas as matérias para a guarda da ordem jurídica constitucional. Eles são iguais. Só o texto que eles analisam são diferentes. E quando é para fazer o controle de constitucionalidade, ou seja, a guarda final da Constituição, né, daí é só o STF que faz, que é o seu procedimento estritamente, né, Hilta de Vez Fassung, né, o guardião da Constituição aqui, nesse sentido. Então, aqui a gente tem especificadamente a ideia de que toda essa ordem jurídica é guardada por uma outra norma que mantém a estrutura legal bem definida, né? A aula que vem a gente também vai ter algumas noções sobre isso, porque a gente vai falar sobre porque isso só se justifica na democracia. E um dos motivos de só se justificar na democracia é porque a democracia ela é feita por um princípio de representatividade majoritária, e esse tribunal, o judiciário e o tribunal, é necessariamente contra-majoritário, para ter o equilíbrio entre a contra-majoritariedade e o majoritário, para não ter nem maioria nem minoria vencendo, para ter todo mundo sobre os direitos específicos de norma, ou seja, todos iguais perante a lei, né? Então a gente vai discutir um pouco essa ideia que o Supremo Tribunal Federal ele é necessariamente, pelo Kelsen, contra-majoritário. Ele não precisa nunca seguir a vontade do povo. Ele tem que seguir estritamente a ordem jurídica, doa quem doer. Essa mais ou menos é a ideia. E aí, mais um períodozinho de dúvidas antes da gente entrar. Pode falar. Acho que não tem que entrar o STE lá também? O quê? O STE não tem que entrar? Tem, STE o eleitoral. também, né? O eleitoral. Não, beleza. Vou colocar aqui. Isso. Fechou. Esquerda do Tribunal Eleitoral. E aí, pessoal, quais são mais dúvidas? Não é possível que ninguém tenha dúvida, gente. Eu tô com dúvida. Vocês não estão? Por favor, falem as dúvidas. 21 pessoas nessa sala, uma pessoa aqui que eu nem sei o nome, que está escrito DFGRCDTBVDX, que não faço nem ideia de quem é essa pessoa. Vou fazer chamada só para te dar falta, só por causa desse nome. Nenhuma dúvida? Tá, vamos para a última parte, então. Quando o professor é bom é isso, né? Consegue sanar tudo. Então, não Ninguém tem, né? fica em dúvida. Que Eu bom. acho que não é nem o professor aqui, né, João? É a qualidade da turma, né? Que está lendo Kelsen sem parar desde o começo do bimestre. Não tenho dúvida disso. Tá. Feito isso, a gente definiu toda a ordem interna normativa. Então, a gente tem toda a parte interna da norma, toda a ordem normativa interna, né? Então, toda a ordem normativa interna definida. A gente tem também toda essa ordem guardada pela Constituição. Esse é o guardião. Tribunal aqui, no sentido despersonalizado da norma que a gente falou aula passada, né? Então a gente tem toda... E o que é esse negócio aqui? Tem até coraçãozinho para colocar aqui, olha que loucura. Não é isso que eu queria. Eu quero essa flechinha aqui. E a gente tem essa ordem aqui, essa ordem interna, fundada pelo Nomos. Fundada pelo Nomos. Se vocês quiserem escrever para treinar aí, né? Que difícil escrever com mouse.
cercada pelo nomos. Se vocês quiserem, procurem a palavra nomos em grego, porque minha letra está bem feia aqui, não está representando exatamente a verdade dos fatos. Vou escrever aqui no papel e vou mostrar na câmera. A letra, meu grego é mais bonito à mão, porque é uma letra antiga, não de computador. Aí, ó, é assim, ó. Tá? É mais bonitinho, ó. É bonitinho. Bom, daí vem a pergunta, tanto, né, do Mateus quanto do João, o que valida esse nomos? O que valida essa ordem jurídica? Se toda essa ordem jurídica ela é validadora da norma interna, o que valida ela, sendo que tudo tem que ser normatizado? Essa pergunta, querendo vocês ou não, foi respondida pelo João Paulo na aula passada. Ele fez uma pergunta sobre isso, né? Essa é a ideia da norma hipotética fundamental. E também uma tradução muito específica, porque a palavra original seria Grundnorm, uma palavra só. Tudo isso, segundo Kelsen, é validado pela norma hipotética fundamental. Ok. E o que essa norma hipotética fundamental é para validar o nomos, para validar a ordem jurídica, se não a moral e como aqueles autores brasileiros falaram? Não. A norma hipotética fundamental, ela é simplesmente, como a gente falou na aula passada, a forma mais pura da liberdade contratual. Ela é a forma mais pura da liberdade do contrato. É a expressão fundamental do direito, que é a liberdade, que é o contrato, que é o pacta sunt servanda. Esse brocardo do pacta sunt servanda. Isso é a norma hipotética fundamental, o Grundnorm. Todo nomos, toda ordem normativa constituída, ela é validada por um pacta sunt servanda. Vamos voltar numa lousa. Esse país que temos aqui, ele tem uma ordem de nomos, ele tem uma medição, ele tem uma ordem jurídica internacional bem delimitada. O que garante que essa ordem, essa medição, não seja desconsiderada por qualquer outra norma? Então, cadê minha canetinha aqui? A Argentina é mais ou menos por aqui, né? Mais ou menos isso aqui, né? Aqui está a Argentina, correto? Um pouquinho menor do que o normal. O que garante que o Brasil fala? Essa Argentina aqui é muito pequena, eu vou pegar ela para mim. Já que eu sou uma ordem jurídica, eu sou um espaço delimitado de poder, eu sou um nomos, por que eu não posso ampliar meu poder à Argentina também? Essa é a minha questão. Por que não? Né? Eu não posso justamente porque tanto eu quanto a Argentina temos pactos internacionais. Tanto eu quanto a Argentina temos pactos internacionais. Nós fizemos contratos internacionais uns com os outros. Quando nós fizemos contratos, nós firmamos reconhecimento de liberdade do nomos de um e do nomos do outro, da ordem jurídica constituída de um e da ordem jurídica constituída de outro. Quando eu e a Argentina fizemos um pacto, por exemplo, muito conhecido como Mercosul, nós temos aqui um reconhecimento mútuo de ordem jurídica. Todos nós nos autorreconhecemos por pactos internacionais para, assim, só sendo possível delimitar que nós somos sujeitos de direito, estados soberanos, quando reconhecemos o outro estado também como soberano. Então, o que valida o meu nomos, o que valida a minha ordem interna, é o reconhecimento do outro. É o reconhecimento do outro estado. São os pactos de pura vontade. Esses pactos de pura vontade que são as ordens jurídicas da norma hipotética fundamental. Tanto é que o maior projeto kelseniano de todos os tempos é a Organização das Nações Unidas, a famosa ONU, né?
ONU aqui também, em homenagem ao Danilo, vou pôr em vermelho. Tá? Porque, né? A ONU, você já sabe, né, Danilo? Onde já se viu essas Nações Unidas? Brasil em verde e amarelo e a ONU em vermelho, em sua homenagem. A ONU é um projeto extremamente liberal, né? Um projeto ultraliberal do Kelsen, que ele tem um sentido bem específico aqui de facilitar a universalidade, aqui sim, todos os estados do mundo se autoproclamando soberanos. Ou seja, se reconhecendo centralizadamente, a partir de pactos de paz, pactos internacionais de direitos humanos, todos esses grandes pactos conhecidos, para que todos eles se autorreconheçam. E, por consequência, todos os nomos deles, todas as ordens jurídicas, sejam reconhecidas do ponto de vista jurídico. A ONU nada mais conseguiu que tornar o mundo inteiro uma democracia liberal. Esse é o grande segredo. Esse é o grande segredo do mundo, da globalização. O grande segredo da globalização, e a gente vai ler em breve o Schmitt, que vai vir que nem louco em cima disso, que ele vai falar, o Kelsen obrigou o mundo inteiro a ser liberal. Então agora o conservador é democrata, agora o marxista é democrata, todo mundo é democrata. Porque a gente tem o pacta sunt servanda, a gente tem essa ideia de norma hipotética fundamental, nos forçando a todos sermos reconhecidos nessa soberania. Uma das ideias mais interessantes, inclusive, para exemplo, para que isso fique mais claro para vocês, é a ideia da guerra do Iraque. Né? O Iraque tinha rompido uns anos antes pactos fundamentais com a ONU diretamente, né? Por várias questões ali. Com os ataques às Torres Gêmeas em 2001, que muitos de vocês provavelmente nem nascido tinham, né? 11 de setembro de 2001, quem nasceu lembra onde estava. Eu lembro que eu estava voltando da escola, cheguei, nem liguei para o plantão da Globo. Falei, caiu 2 prédios, tanto faz. E depois daquilo, os Estados Unidos interviu no Iraque sem autorização das Nações Unidas, do Conselho de Segurança, que isso é um problema internacional, que é um pacto internacional. E os Estados Unidos apresentou uma defesa muito clara e totalmente keynesiana. A gente não tem nenhum pacto internacional com o Iraque. Por conseguinte, nós não reconhecemos o Iraque como Estado. A gente não responde às normas fundamentais. A partir de então, o mundo começou a se blindar e, de fato, hoje, todo mundo tem um pactozinho, pelo menos na ONU, para que todo mundo seja reconhecido internacionalmente. Né? Alguma coisa? João Paulo, acho que você queria falar alguma coisa aí? Eu só estou concordando. A partir de novembro de 1989, com a queda do Muro de Berlim, só complementando o que você falou, então todo mundo se voltou às democracias liberais com os pactos com a ONU. Sim. Só complementando. E a queda do muro foi um pacto mediado pela ONU, né? Que era a última barreira. Acho que tirando os países muçulmanos do Oriente Médio, alguns deles, né? Que ainda tem, e todos têm também pactos, de certa forma, com as Nações Unidas, porque todo mundo oriental, tirando o Oriente Próximo, né, todo mundo oriental já está bem delimitado dentro da democracia liberal, e o Ocidente todo também. Então, a queda do Muro de Berlim foi, de fato, a grande representação da vitória desse modelo kelseniano. Exato. Totalmente. Exato. Deixa eu ver aqui. O Gabriel perguntou, norma hipotética fundamental tem a intenção de ser um imperativo categórico. Perfeito, perfeito. Definiu perfeitamente as duas teorias, Gabriel. É um imperativo categórico não do ponto de vista racional. É um imperativo categórico do ponto de vista normativo. A norma hipotética fundamental é o pressuposto geral de todas as normas. Assim como o imperativo categórico é o pressuposto geral de toda a racionalidade, de toda a consciência. Então, perfeito. A comparação é exatamente essa. E aí, agora é a hora das dúvidas. E aí? Aquele monte de símbolo mudou. Era o Lucas. Lucas, você que estava com aquele monte de número, que eu não tinha visto você antes, né? Era você que estava com aquele monte de número, né? E letra. Mas não se encaixa de forma natural como pretende Kant. Não, não se encaixa de forma natural. Apesar, Gabriel, de o Kelsen tratar do direito natural, tratar todas as questões, ele rompe com o direito natural. Porque ele não está preocupado se existe um direito natural ou não.
Para ele, todo direito ele só é natural se isolado numa forma jurídica vazia, que é essa ideia do pacto, né? Ou seja, para o Kelsen, não dá para a gente falar exatamente sobre o direito natural, isso vai ser um rompimento kantiano dele, né? Mas serve para todos, porque todos aqui não são seres humanos, todos aqui são conjuntos normativos. Então é natural, só que é natural só a norma, só o dever ser puro, e não necessariamente a uma pessoa, né? Ele se enquadra num conceito puramente de dever ser puro, puramente normativo. Aí o Lucas estava no celular. Por isso estava aparecendo aqueles códigos. Eu achava que era um hacker que tinha entrado aqui para hackear a nossa sessão. Fernando, eu verifiquei aqui, aí a gente já estudou isso, mas só lembrando, o artigo 4º da nossa Constituição ele vai trazer todo esse pacto subservante, né, com relação aos outros estados, né? Ele vai embasar o que é esse contrato que o Brasil vai firmar com todos os outros estados. Perfeitamente. Eu lembro que na época a gente chegou a conversar no primeiro ano sobre isso, né? E a gente chegou a falar, quando a gente falou do artigo 4º, que ali tinha toda a tendência internacional sobre como o Brasil seria internacionalmente. E eu lembro bem que, na época, foi em 2018, lembra? A gente teve aula no primeiro ano de 2018, né? Estava na época das eleições, lembra? Tava toda aquela loucura que foi 2018. Que o Cabo Daciolo, lembra do Cabo Daciolo? Que era candidato? Que ele falou um negócio da Ursal, lembra? Daí eu lembro bem que eu cheguei, não sei se foi na sua sala ou na outra sala, eu falei, o Cabo Daciolo não está errado, porque o parágrafo único do artigo 4º está expresso da Ursal aqui, ó, né? Que falava que a República do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural com os povos da América Latina. Né? Que esse daqui é o fundamento do Mercosul, né, na verdade, né? Que é o fundamento dessa integração latina, né, americana. Mas coincidiu na época desse discurso. Naquela época coincidia muito. Tinha esse debate, na outra semana eu tinha que dar essa aula. Era incrível. E, pessoal, indicação de leitura agora para vocês, porque a aula que vem a gente vai falar sobre a favor da democracia, né? E depois a gente vai falar contra a democracia no sentido conservador teológico. Só que o que a gente não vai ver são outros pontos sobre o problema democrático, que não são nem dos conservadores, nem dos marxistas e nem a defesa liberal. Então eu indico para vocês aqui um livrinho, né? Ele está em inglês, mas é um dos melhores livros sobre isso que eu já li, chamado Democracy in What State. Eu vou escrever aqui no grupo para vocês. What State, né? Ele tem vários autores, tá? Ele tem, por exemplo, o Agamben, ele tem o Alain Badiou, ele tem o Jacques Rancière. O texto do Jacques Rancière é um dos melhores textos antidemocráticos platônicos da história que eu já li. Ele tem o Zizek. Ele tem vários autores aqui que recomendo. Se alguém tiver interesse, eu vou ver se tem em PDF, porque é difícil de encontrar esse livro aqui. Esse meu aqui, eu fiquei com medo, porque eu comprei ele, eu achei que tinha me dado golpe, porque ele demorou 8 meses para chegar, porque eu tive que comprar na editora, né, que é a editora, que é em Londres, a editora. Mas é um texto primoroso sobre esse debate, um debate que a gente não vai ter em sala de aula, né, porque não dá tempo. Mas é um debate muito interessante para esse. Se eu não achar em PDF ou vocês não acharem, alguém tira um xerox, alguma coisa disso daqui aqui depois. Mas é uma boa, quem tiver interesse, é um excelente livro sobre essa temática, que vai tratar o Kelsen e vai tratar o Schmitt sobre outras perspectivas que não as que a gente está dando aqui na aula. Então fica a indicação também. Se não acharem completo, mas acharem o texto do Jacques Rancière, esse chamado Democracy Against Democracy. Um dos textos mais interessantes desse livro aqui. Deixar só esse também, leio. Mais alguma dúvida? Passamos de 1 hora de aula? Nada? Luna, não tem dúvida? Nazaré, não tem dúvida? Raessa? Evelyn? Beatriz?
Então, beleza. É que o Jornal Nacional tá para começar. O que tem o Jornal Nacional? Tem um vídeo hoje legal. Me fugiu aqui, Tem um vídeo legal hoje. Mas tem. Eu ainda tô curioso. Passei o dia inteiro hoje em outras reuniões, fazendo negócio, ainda não pude acompanhar. Vou desligar isso daqui, que eu só vi aí um vídeo de um cara falando aí que estão querendo palavrões com a família dele aí. Tô curioso para saber o que está acontecendo. Eu vi um ministro da Educação aí falando umas coisas interessantes, uns caras chamando o governador de estado de palavrões também. E uns trechos daqui que eu tô curioso para saber o que está acontecendo no Brasil. Então, todos vocês, uma boa noite para todos. Muita paz nesse Brasil maravilhoso que a gente está, um período de paz e tranquilidade. Então, até semana que vem, meus caros. Tudo de bom para vocês.